Eu vi essa publicação aqui e eu tendo a concordar e discordar dela. Mas eu vou explicar o porquê com o tempo. Basicamente, isso que ela está falando aqui é sobre um excesso de abordagens em cima de propaganda quando você interage com alguma coisa. Com o aumento do número de canais e do número de mídias existentes na internet, o que que acontece? As empresas, elas vão observando as novidades, os novos caminhos e elas resolvem tentar aquele caminho. A questão toda é, será que realmente é sustentável sair experimentando todo e qualquer caminho que aparecer para experimentar? Eu vou responder que não imediatamente. Meu nome é Guilherme, eu trabalho com marketing e design desde 2009 e eu adoro discutir essas coisas que aparecem como essa aqui do lado. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. No decorrer do vídeo, sinta-se à vontade para pausar o vídeo, fazer algum comentário e não esquece de compartilhar o vídeo, nem curtir o vídeo, porque isso ajuda a gente a aumentar o alcance e, naturalmente, a conseguir expandir esse debate para deixar as empresas mais conscientes do que realmente é bom para elas. Eu vou fazer a leitura do texto aqui do lado com vocês, e aí a partir desse momento a gente vai discutir algumas coisas. O vídeo pode ficar um pouco longo e tá tudo bem, se você não quiser ficar até o final, eu compreendo, mas se você ficar até o final, eu espero conseguir trocar uma experiência com você aí para a gente conseguir crescer no âmbito da publicidade, do marketing, do design, etc. Ok? Então vamos lá. Vocês também são do tipo que se irritam com muito barulho? E esse excesso de barulho que vem de uma marca, né? Você está vendo um vídeo, ela interrompe, você liga um streaming, 5 vídeos dela antes de começar um filme, com áudio descalibrado, é claro. Aqui ela está falando, você está com o volume X e a saída da publicidade saiu com volume Y. Então não importa se você está com o volume reduzido na TV. Você está trabalhando, o SDR te liga 8 vezes, manda mensagem, e-mail perguntando se você não gosta mais dele. Você está num parque, 80 mídias com poluição visual da bendita. Você para no semáforo, te batem no vidro para entregar um panfleto, um folheto dela. Parece um megafone gritando sem parar. Compra, compra, compra. E aí, agora, então, eu vou conversar um pouco sobre isso tudo que ela falou aqui. Aqui, nesse pedaço do post dela, ela aumentou em excesso o número de canais utilizados exatamente com a intenção de chamar atenção para as pessoas do excesso de propaganda que acontece. Mas a gente sabe que para isso tudo aqui acontecer, uma empresa ela teria que derramar dinheiro infinito. E vou trazer o exemplo que é tratado aqui. Eu li vários comentários dessa publicação antes de eu gravar esse vídeo para entender o contexto, tá? E eu vi muita gente reclamando, principalmente de iFood e Magalu. Magalu, por exemplo, hoje é uma estratégia quase que exclusivamente digital. Então, você tem de fato uma inundação de conteúdos que são veiculados no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas próprias plataformas de mídia, né, como o Netflix lá. Você tem, quando pausa o filme, está aparecendo, né, alguns anúncios, então de vez em quando aparece lá alguma propaganda. Então, ou seja, você é bombardeado. Só que aí, olha só, aqui fala, né, essa questão do megafone gritando sem parar, compra. O megafone gritando sem parar, compra, nós temos que entender que uma coisa é você ficar berrando para a pessoa, compra, compra, compra. E aí isso tem que soar uma oferta. Outra coisa é você se posicionar de forma institucional como alguém que vai resolver um problema. A maioria dessas publicidades que acontecem, pelo menos as que eu tenho contato, dessas empresas que elas anunciam de quilo, né? De forma aleatória, não importando quem, tratam a internet como se fosse uma rede de televisão que vai alcançar uma massa.
e aí derramam dinheiro lá para fazer isso. Elas se posicionam não mais com aquelas ofertas como nós víamos anteriormente na televisão. Se posicionam muito com a questão do eu te ajudo a resolver isso, eu te ajudo a resolver aquilo. Os times de marketing, eles entenderam que eles têm que criar narrativas para colocar aquela empresa como algo que ajuda aquela pessoa a solucionar uma dor dela do dia a dia. E aí, muito do que acontece é que como muitas dessas empresas têm um dinheiro meio que infinito para se gastar com uma diversidade de campanhas, lembrando que cada anúncio, com cada narrativa, com cada contexto, é uma campanha, tem o seu orçamento, então sim, é muito dinheiro que é gasto de verdade. Nesse caso especificamente, a gente nota que cada vez menos tem sido empregado o uso de falar, olha a oferta, é isso aqui, desse tanto para esse tanto. Nós percebemos que as empresas elas têm se posicionado para se encaixar na vida da pessoa e não empurrar produto na vida da pessoa. Porque produto por produto é commodity. Ou seja, você vai fazer um leilão de quem cobra mais barato, já que o produto é literalmente o mesmo. Vamos trazer aqui um exemplo de um iPhone. O mesmo iPhone que você compra no Ponto Frio, você pode comprar no Magalu. Então, considerando que é exatamente o mesmo, você vai considerar dois fatores e talvez seja nessa ordem. Eu falo talvez porque eu não posso falar por você. O preço, porque se o produto é o mesmo, então o preço é o primeiro balizador. E 2, a experiência de compra que você tem com aquela empresa. Que, na minha opinião, o preço já não é tão importante mais hoje em dia. Aí eu falei assim, mas você tá louco de falar isso? Como o preço não é um diferencial? Porque para mim importa muito mais o suporte que eu vou ter por causa da compra daquele produto. Se eu tenho uma experiência ruim, por exemplo, comprei o telefone, como no exemplo eu falei aqui, e esse telefone estraga, e eu passo um caos para conseguir acionar a garantia que me foi prometida, tá? Não estou tratando de CDC, estou tratando de um benefício que a empresa prometeu. Aí me vendeu lá uma garantia estendida e etc. E eu tenho problema para usar essa garantia estendida. Vocês acham mesmo que eu vou voltar a comprar naquela empresa? Não. A Chipart, que é uma empresa de computador, ela sempre vendeu computadores mais caros ao longo da história. Perfeito? E mesmo vendendo computadores mais caros ao longo da história, ainda assim ela se consolidou como uma das primeiras opções na hora de comprar o computador, comprar as peças de computadores. E por quê? Porque o RMA, que é o suporte das peças de computador, que era muito complicado aqui no Brasil, era simplificado. O pessoal estava disposto, em nome do relacionamento com o cliente, custear, manda a peça para o cara, pega a peça e manda para o RMA. Então, sim, eles estavam dispostos a fazer isso. Significa que era a decisão mais sábia estrategicamente? Para eles pode ser, para o outro pode não ser. Mas, enfim, esse excesso de coisa acontece aqui muito hoje em virtude, por exemplo, de infoproduto. Cara, como é chato, né? Eu estudo muito inteligência artificial atualmente, porque eu também estudo desenvolvimento de sistemas, e uma coisa acontece. Tem aparecido um determinado sujeito com um negócio chamado hiperagentes. E eu fui pesquisar um pouco mais a fundo. Esse cara, eu não posso falar que ele é um golpista, mas eu posso dizer que ele se posiciona como um especialista de tecnologia. E o cara, um especialista de tecnologia que não tem nenhum perfil no LinkedIn, para mim é especialista de historinha de pescador. Então, assim, e esse cara, ele aparece em trocentos mil lugares, porque ele está derramando dinheiro, porque a galera está acreditando que não precisa entender de tecnologia para trabalhar, para interagir com IA. E é uma mentira isso. Você precisa entender determinadas coisas para você conseguir interagir, até mesmo como uso. Você não precisa aprender a programar, mas você precisa entender como funciona aquela tecnologia. E aí começa aquela derramação de multicanal. Sabe o tal do funil de vendas que as pessoas vão construindo com níveis de consciência? Tem muito a ver com isso aqui. Porque são os níveis de consciência. Se a gente for separar isso aqui por níveis de consciência, a gente tem aqui o streaming, é um nível de consciência abaixo, né?
A propaganda lá no semáforo é um nível de consciência baixa. Um outdoor, né, é um nível de consciência baixo. Por quê? Porque você está falando para a pessoa que você existe, né, que aquela empresa existe. Aí, quando você pega e começa, quando você interage, vamos supor, você foi lá, pegou o e-book, igual no exemplo que ela está aqui, ó. Tive uma experiência horrível com o produto B2B. Tive interesse, baixei o e-book e minha paz acabou. Ou seja, ela passou para um nível intermediário nesse funil de venda e a partir desse momento eles começaram a pegar e trabalhar com os e-mails para aumentar o nível de consciência dela. Só que ao mesmo tempo que isso pode ser bom, isso pode virar essa experiência horrorosa que ela falou. Porque as pessoas elas acham que fazer um marketing bem feito é você ficar o tempo inteiro massacrando ali o cérebro da pessoa com sua presença. E não é isso. Não é isso. Você precisa saber se posicionar para você conseguir fazer isso entrar na cabeça do cara de forma certa. Para você se posicionar de forma certa. Por exemplo, eu gosto de comprar peças do meu computador no Kabum, porque o preço é bom e porque eu nunca passei raiva lá. Mas se eu mostrar para vocês a quantidade de e-mails por dia de e-mail marketing que o Kabum manda, cara, se não tivesse numa conta principal, numa conta secundária que eu tenho para e-mail marketing, essas coisas, cara, eu já teria tomado birra do Kabum. Assim como pessoas que comentaram nesse post aqui falaram, eu tomei birra do iFood e do Magalu porque eu não aguentava mais essa inundação de iFood e Magalu. Você tá lá em paz e do nada, iFood, é chato, é chato. Então, assim, as empresas, elas querem tanto ser lembradas que elas começam a ser associadas com lembranças negativas. Vale lembrar o seguinte, o vínculo emocional com as empresas hoje é uma coisa que existe. Num tempo passado, Philip Kotler falou que nós tínhamos 4 P's. Esses 4 P's, eles ficaram legados. Hoje nós temos os 4 C's, né? Por quê? Porque antes nós tínhamos preço, praça, produto e promoção, né? Por que era assim? Porque o usuário, ele tinha como consumir, mas ele não tinha como dar um feedback em tempo real, ele não tinha como interagir com a publicidade em tempo real. Hoje, eu tenho como dar feedback, eu tenho como gerar conteúdo usando aquele produto ou serviço, eu tenho como comentar. Ou seja, você mudou a relação de consumo porque a pessoa ela acaba consumindo o produto, o serviço ou a empresa antes de fato de botar a mão ali na carteira. E as empresas têm que entender que não é só derramar um caminhão de dinheiro que vai vender infinito. Elas precisam entender que elas precisam sair dessa questão aqui, que é o compra, compra, compra. O compra, compra, compra é quando você começa a forçar uma barra e muitas dessas empresas ficam forçando essa barra. Né? O iFood mesmo, eu já utilizei muito Uber para divulgar. Eu tenho uma outra empresa que eu tomo muito cuidado com o tipo de marketing que eu faço por causa do posicionamento de mercado que eu coloquei. E o iFood agora ele danou, por conta de eu ser usuário de Uber como motorista de vez em quando, eu recebo toda hora propaganda do iFood. Ganha até R$ 1.680 por mês com o seu carro. Cara, o iFood não é uma opção. Quem tem um carro não quer R$ 1.600 por mês. O cara quer 20, 30 mil reais por mês se ele puder fazer com transporte particular. Então não faz o menor sentido. É uma coisa que para a moto talvez seja interessante para uma realidade de pessoas. Agora você sair derramando dinheiro e inundando o tempo inteiro. Eu estou assistindo um vídeo sobre política por um comercial do iFood. É desagradável, é não segmentado. Os setores de marketing estão descontrolados, porque tem um monte de apertadores de botão lá que eles não se preocupam com o nível de consciência, com o tipo de conteúdo que está sendo veiculado para aquela determinada segmentação. Então, o mais certo seria, por exemplo, eu tenho canais de política, eu tenho canais de esporte, seria eu criar uma campanha, porque com a internet hoje você tem essa flexibilidade. Então, você pode criar um vídeo de contexto daquela empresa dentro do contexto de esporte e você vai falar assim, eu quero veicular esse anúncio de vídeo apenas em vídeos que são da categoria de esportes.
Para quê? Para garantir que aquela pessoa ela tenha uma interatividade com a sua empresa, mas dentro do contexto que ela está consumindo aquele conteúdo. Que é o que não acontece. E quando não acontece esse tipo de situação, aí a gente chega nesse tipo de situação aqui, ó. Minha paz acabou. Minha paz acabou. Não é para a paz acabar. Você tem que saber como lidar com a pessoa. Sabe? Ah, a pessoa baixou um e-book, você mediu ali. Dá 2, 3 dias para a pessoa consumir o e-book. Entre em contato com ela para saber. Você leu o e-book? O e-book te ajudou? Não. As empresas elas fazem o seguinte: você pegou o meu e-book, agora está na hora de comprar. Que é exatamente isso aqui, ó. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. E o que parece essa gritaria é exatamente aqui, muito disso aqui, ó. O WhatsApp está sendo inundado de gente com infinitas automações para pegar e tentar vender, né? Tentar levar o cara para o nível máximo, que é interação direta com o cara ali, para entrar com argumentos e fazer uma venda. E eu até entendo o contexto, porque a gente que tem empresa, nosso papel é vender, vender, vender. A gente tem empresa e ela é movida a vendas. Uma empresa não consegue sobreviver se não for através das vendas. Só que você tem que separar quando você está vendendo de uma forma sustentável contra quando você está vendendo de uma forma não sustentável. Quando você está vendendo de uma forma não sustentável, é quando você vende por insistência. Aquela pessoa vai comprar, não vai te recomendar e ela não vai voltar. Quando você consegue fazer uma venda sustentável, você trabalha a recorrência. Por exemplo, eu tenho uma outra empresa, né, como eu já falei anteriormente, e essa outra empresa eu trabalho muito, eu criei e posicionei ela para atender um público recorrente, ou seja, eu não quero ficar naquela busca infinita de pessoas novas o tempo inteiro. Não, eu quero pessoas novas o tempo inteiro, mas de uma forma saudável. E mais do que as pessoas novas, eu quero que a pessoa que comprou comigo hoje, semana que vem ela volte e compre de novo. Porque a subsistência do meu negócio, né? A existência do meu negócio, aliás, ela depende dessa recorrência das pessoas, que é o saudável, né? Quando você paga uma mensalidade de Netflix, você está ajudando ela a coexistir aí durante décadas. Então é isso, sabe? Era isso que eu queria falar sobre isso aqui, tá? Não é uma crítica ao post dela, porque eu concordo com o post que a Roberta fez, né? O que ela fala aqui tem muito a ver com o que eu tô comentando aqui sobre o post dela. Então, as empresas precisam parar, elas têm que olhar para quem elas estão contratando também, porque tem uma galera aí que está prometendo fazer determinadas coisas e não está de fato conseguindo entregar valor. Vale lembrar que entregar número não significa que você está entregando valor, porque você pode estar entregando vendas de curto prazo, mas o que você está fazendo para conquistar vendas de curto prazo em detrimento das vendas de longo prazo? Pensa nisso. Beleza? Não esquece de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo. Um abraço.